Olá, meus caros alunos do 8º ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Hoje nós faremos a correção das atividades do livro 2, que estão nas páginas 216 até a página 222. Gostaria de explicar para você como vai funcionar essa aula de correção de atividades. Eu preparei todos os enunciados, todas as questões em slides como este daqui. Observe, todas as nossas questões estão postas nos slides. E aqui eu vou seguindo o roteiro. Eu vou ler todas as perguntas e vou explicá-las uma a uma. E à medida como eu vou explicando as perguntas, eu vou também mostrar para você a resposta. Gostaria que, se a sua resposta estiver parecida com a resposta que eu oferecer, você permanecesse com a sua resposta. O importante não são as mesmas palavras, mas que estejam nas mesmas ideias, a mesma linha de raciocínio. E se estiver muito diferente, aí sim eu gostaria que você apagasse a sua resposta e ficasse com a resposta que eu estou te oferecendo. Esta aula deve ter a duração aproximada de 30 minutos e nós vamos comentar todas as questões. Ao final da aula, você vai ter a capacidade de explicar bem o assunto, porque eu tenho certeza que você terá compreendido tudo muito bem. Se você sentir ao longo da aula a necessidade de ir ao banheiro, pause o vídeo e vá no banheiro, beba água, estique um pouco as pernas, mas volte imediatamente para continuar a sua tarefa, para que você não perca a sua linha de raciocínio. Aqui eu gostaria então de pedir para você também pausar o vídeo sempre que você tiver uma dificuldade. Volte e ouça novamente a resposta, até você ter certeza que compreendeu tudo muito bem. Vamos lá então? Aqui na página 216, capítulo 2, nós temos a dispersão humana no mundo, módulos 10 e 11, distribuição da população no mundo, exercícios de aplicação. Número 1, aqui temos o enunciado que ele diz o seguinte: o estudo revelou que a Índia deverá atingir 1,53 bilhão e 1,68 bilhão em 2030 e 2050, respectivamente. Já a população da China chegará a 1,42 bilhão até meados de 2030 e depois cairá para 1,34 bilhão até 2050. Bom, esta é a mensagem. Com base no trecho apresentado, responda às questões. Letra A. Quais dados e quais as relações que a reportagem apresenta sobre a população da China e da Índia para 2050? Bom, aqui está fazendo menção a esta reportagem. E ela é muito simples. Ela diz que em 2030 a Índia deverá ter 1,5 bilhão e em 2050 1,68 bilhão de pessoas. Logo, a Índia em 2050 terá a maior população absoluta do mundo. Na verdade, já a partir de 2030 terá a maior população absoluta do mundo, enquanto a China terá sua população diminuída a partir de 2030. Então a resposta... vou voltar aqui. A resposta da letra A seria: a reportagem mostra que até 2050 a Índia deve ultrapassar o valor populacional da China. Até 2050 a Índia deverá ultrapassar o valor populacional da China. Letra B. Como é possível saber os valores de população para o futuro? Como que sabe, né? Quem que projeta isso daqui? Quem que imagina? A resposta é: esses valores não são reais.
mas são estimativas com base no crescimento populacional atual. Simples, não é? Óbvio, não dá para ter uma bola de cristal ou ninguém está adivinhando. A projeção é, se continuar no ritmo que está, o futuro será esse que foi proposto pelo texto: a Índia superando a população chinesa. Letra C. Como essas diferenças no crescimento populacional da Índia e da China podem ser explicadas? Resposta: a China está diminuindo seu crescimento populacional, enquanto a população da Índia continua crescendo. Ponto. Continuando. Uma das explicações possíveis é a política do filho único proposto pela China, aonde cada casal podia ter apenas um filho. Ponto. Um breve comentário aqui. A China, ela implantou a partir da década de 70, ou seja, há 50 anos atrás, a seguinte lei, uma lei. Cada casal pode ter apenas um filho, um único filho, não pode ter dois ou mais. Se tiver dois ou mais, ela sofre multa do governo, do Estado. Então as pessoas começaram a ter apenas um filho. Então a projeção é para que, no futuro, essas pessoas continuem tendo um filho, cada casal, e a população, ao invés de crescer, ou pelo menos manter-se estável, ela tem uma tendência a diminuir. Tá pegando bem aí? Tá fácil? Pois bem, ainda na página 216, exercício número 2, diz assim: sobre a densidade demográfica, é correto afirmar que... E aqui algumas opções. A resposta é a letra A. É obtida pela relação entre o valor da população e a superfície por onde esta população está distribuída. Densidade demográfica é a quantidade de pessoas que existem em determinado espaço. Vou te dar um exemplo. O estado de São Paulo, ele é muito parecido em extensão territorial com o estado do Mato Grosso do Sul. Somos quase do mesmo tamanho, porém, a densidade demográfica de São Paulo é muito maior. Porque São Paulo, apesar de ser do mesmo tamanho, tem 40 milhões de habitantes aproximadamente, enquanto Mato Grosso do Sul apenas 2 milhões. É muita diferença, não é? Logo, a densidade demográfica de São Paulo é muito maior. Resposta correta, letra A. E aqui, ainda na página 216, exercício proposto. Diz assim, o número 3. Quais são as principais diferenças entre as teorias demográficas do malthusianismo e a teoria reformista? Bom, você se lembra de Malthus e você se lembra dos reformistas. Essa explicação nós fizemos ainda em sala de aula. Lembra-se? Pois bem, aqui a resposta seria assim. A teoria malthusiana explica que o aumento demográfico é consequência da pobreza. E a teoria reformista diz o contrário. O aumento demográfico não causa a pobreza, pois a pobreza é resultado da má distribuição dos recursos. Ponto. Aqui um breve comentário também. Você se lembra que o Malthus falou bem assim: a população está crescendo muito e ficando cada vez mais pobre, porque não tem comida para todo mundo. Então, o Malthus propõe uma série de opções para controle populacional. Já os reformistas, eles vão dizer o seguinte: o problema da pobreza no mundo não está na quantidade de produtos. Existem produtos para todo mundo. O grande problema é a distribuição. Uns têm muito e outros têm
pouquíssimo, até para sua sobrevivência. Então, a pobreza é causada pela má distribuição. Fácil, não é? Então aqui, na próxima página, página 217, diz mais ou menos assim. Aliás, diz exatamente assim. Sobre a descrição da paisagem apresentada, responda a questão abaixo. Aqui, entre aspas, diz: a Baía protegida e com encostas elevadas era a formação ideal para a construção de uma cidade segura. Por esse motivo, Portugal escolheu o interior da Bahia para implantar a cidade de Salvador. Aqui a pergunta: qual fator de fixação humana é descrito no trecho? Porque ele pode ser considerado fator de atração para a população humana. Pergunta: por que as pessoas ali decidiram morar em Salvador? Por quê? Porque era favorável, naturalmente. A resposta diz, anote aí: a Bahia serve como local estratégico para a proteção de uma cidade, no caso, Salvador. Ponto. Por que as pessoas mudaram para lá? Porque era um ponto estratégico. Lembra-se que nós falamos a respeito de por que as pessoas mudam para uma cidade? Elas buscam recursos. Neste caso específico, elas buscaram um recurso chamado proteção. Número 2. Sobre o conceito de ecúmero, podemos afirmar que ecúmero, lembra? Resposta correta, letra D. Descreve áreas propícias à ocupação humana e com abundância de recursos para sua sobrevivência. Número 3. Exercícios propostos. Aqui um breve texto, você pode lê-lo. Aqui, para o vídeo não ficar muito longo, a gente já está passando aqui em torno de 20 minutos. E diz assim: sobre a função da cidade de Ilha Solteira, apresentada no trecho, responda aos itens. Letra A. Qual elemento geográfico é apresentado como atrativo para a fixação da população? Resposta: o elemento geográfico apresentado como impulsionador da ocupação da área é a construção de uma usina hidrelétrica, portanto, um elemento humano de infraestrutura. Logo, se vai construir hidrelétrica, muita gente vai morar ali em busca de empregos na infraestrutura que está sendo construída. Letra B. Em qual período essa cidade foi fundada? Qual é a relação de sua fundação com o desenvolvimento brasileiro? Resposta: o período é no fim da década de 1970, conhecido pela construção das grandes obras de infraestrutura por todo o Brasil, em razão da adoção de políticas de desenvolvimento territorial. Neste período, na década de 70, quem governava o Brasil eram os militares. E os militares entenderam que o Brasil deveria ter grande infraestrutura, sobretudo no interior do Brasil. 4. Na página 218. Sobre as motivações que influenciaram os movimentos migratórios humanos ao longo do espaço geográfico, qual das alternativas abaixo pode ser considerada um elemento repulsivo para a fixação humana? Repulsivo quer dizer não é convidativo, ou seja, as pessoas quando chegam ali elas são expulsas, não é agradável. Resposta, letra B. As grandes amplitudes térmicas marcadas pela variação de altas e baixas temperaturas entre os períodos de inverno e verão de um local. Próximo, ainda na página 218, módulo 13 e 14. Exercícios de aplicação. Sobre os movimentos populacionais, defina e apresente exemplo dos seguintes termos: migração,
emigração e imigração. Definição de migração: é o movimento populacional de um lugar para o outro. Quando o ser humano sai de um lugar e vai para o outro. Exemplo. Você sai de uma cidade e vai estudar em outra cidade. Migração. A emigração. Emigração é o termo aplicado para aquela pessoa que deixa o seu país. Lembra do exemplo que eu dei da mãe italiana que viu seu filho vir para o Brasil? Para a italiana que ficou, a mãe da pessoa que veio para o Brasil, o jovem está emigrando, ele está deixando o seu país. E imigração é o migrante, só que do ponto de vista de quem está no país e vê a outra pessoa chegando no seu país. O imigrante ou a imigração, ela é vista do ponto de vista de quem está recebendo as pessoas. Um exemplo é o imigrante italiano que veio para o Brasil no século XIX. 2. O movimento migratório realizado por períodos de tempos intermediários das áreas onde ocorre estiagem durante a seca, por exemplo, ou por tempos estipulados para a realização de trabalhos temporários, marcado pelo posterior retorno ao local de origem, pode ser classificado como uma migração. Resposta: letra A. Ela é uma migração sazonal ou temporária. A pessoa sai de um lugar, trabalha em determinado lugar e depois volta para sua cidade. Ela vive ali. Próximo. Número 3, ainda na página 218. Aqui, mais um texto. E você pode ler, senão o vídeo vai ficar muito longo. E a pergunta está na página 219. Sobre o trecho do texto apresentado, responda aos itens a seguir. Letra A. Como são chamadas as 244 milhões de pessoas que deixaram seus locais de origem para viver em outros países no ano de 2015? Esses aqui são chamados de imigrantes. São os imigrantes. Letra B. Qual foi a motivação para a migração de 20 milhões de pessoas refugiadas no ano de 2015? A motivação para essas pessoas deixarem seu país é sobretudo política. Ponto. Aí você pode colocar aí também: grandes guerras, sobretudo no Oriente Médio. 2 pontos. A guerra da Síria. Essa guerra da Síria, como eu mostrei um exemplo para você naquela aula passada, ela fez com que as pessoas saíssem do seu país, a Síria, no Oriente Médio, e buscassem outros lugares. Esse é o refugiado. O refugiado, ele tem uma característica importante. O refugiado é aquela pessoa que até quer ficar no seu país, mas as condições políticas, econômicas e até uma guerra faz com que essa pessoa busque outro lugar. Afinal de contas, se ela ficar ali, ela vai acabar morrendo. Então ela tem que sair daquele lugar. Então o refugiado é a pessoa que não tem opção, seja guerra, seja por fome, seja por grandes catástrofes naturais. Aqui, ainda na página 219, número 1. Quais foram os 3 principais fluxos migratórios históricos brasileiros e quais as suas principais características? Resposta: o primeiro fluxo migratório brasileiro é caracterizado pelo início do processo de colonização territorial, com a vinda dos portugueses. O segundo, pela migração forçada dos africanos vindo como escravos.
E o terceiro, o ciclo migratório vindo de imigrantes europeus e asiáticos, italianos, eslavos, espanhóis, japoneses e chineses. Opa, tem a número 2 aqui ainda. A 2 aqui fala do enunciado a respeito do IBGE, tá? Leia com calma. O trecho da notícia apresentada descreve um tipo de movimento migratório. Resposta, letra D. É um movimento migratório interno, marcado pelo deslocamento da população dos estados do sul para a região das fronteiras agrícolas do interior do Brasil. Veja só, aqui na nossa cidade nós temos um Centro de Tradições Gaúcha, o CTG. E o CTG, ele é responsável, é uma entidade responsável por manter a tradição das pessoas que vieram do sul. Agora, por que tem tantas pessoas do sul aqui no nosso município? Porque as pessoas vieram para cá para ocupar essas terras, principalmente por conta da agricultura. São Gabriel também tem muitos gaúchos, e você vai ver várias cidades no Mato Grosso, como Sinop e Sorriso, principalmente cidades agrícolas, que tem grande quantidade de gaúchos. Então, é um movimento migratório interno. Eles saíram do sul para ocupar as fronteiras agrícolas do interior do Brasil. E aqui, número 3, agora na página 220, diz assim: as migrações e os movimentos populacionais são mais frequentes do que nós imaginamos. Nossas origens, de alguma forma, estão ligadas às movimentações territoriais, de maneira que a nossa cultura é o resultado de suas múltiplas interações. Vamos fazer uma entrevista com as pessoas de nossa família para aprender como esse processo ocorre? Escolha uma pessoa da sua casa e faça as perguntas a seguir, e anote as respostas obtidas. Em seguida, compartilhe-as com seus colegas. Bom, você pode perguntar para os seus pais, ou algum dos seus tios, ou mesmo seus avós. E aí, será que as respostas vão ser bem diferentes? Eu sugiro que você faça esse exercício com alguém que não é da nossa cidade. Ficaria muito legal se você pegasse alguém da sua família para entrevistar que fosse de outra cidade. Aqui, coloque o nome, a relação que tem com você, se é seu pai, seu avô, ou mesmo um amigo da família, e aí você faz todas essas questões. Tudo bem? Próximo slide. Aqui, lembrando que a resposta acaba sendo pessoal. É só você seguir esse roteiro e você vai ter um bom exemplo sobre o assunto, um exemplo perto de você, talvez na sua casa. Aqui, ainda na página 220, exercício de aplicação. Observe a pirâmide etária do continente europeu, representando 2 estágios demográficos, e em seguida responda aos itens. Bom, aqui você vai ver o continente europeu representado nessa pirâmide etária. Lembre-se, uma pirâmide etária não necessariamente vai ter o formato de uma pirâmide como você vê aquela figura geométrica semelhante às pirâmides do Egito. A pirâmide etária, ela tem o objetivo de mostrar a idade da população, a taxa de natalidade, a longevidade ou quantos idosos tem no país. Letra A. Qual etapa da transição demográfica essa pirâmide corresponde? Aqui a pergunta já está na página 221. E a resposta é a 4ª etapa de transição demográfica, visto que a sua base é mais estreita do que o restante dos valores. Olha aqui, comentário. Aqui você observa a base da pirâmide, tá vendo aí? Ó, aqui a base da pirâmide. E aqui você observa que as pessoas que nasceram no passado têm maior quantidade. Então aqui os adultos
são em maior número do que as crianças. Esta é uma pirâmide etária característica de países desenvolvidos. Os países pobres têm a base da pirâmide muito larga e as pessoas vão morrendo conforme vão envelhecendo. Letra B. O que o deslocamento do topo da pirâmide para o lado direito indica? Como ele pode ser explicado? Resposta: indica a população com mais idade. Tá vendo? Indica a população com mais idade. Essa diferença apresentada por esta pirâmide etária pode ser lida como consequência da grande perda populacional masculina durante o período da Segunda Guerra. Veja só, aqui são os homens e aqui as mulheres. Note que neste país, aqui no continente europeu, existem, entre as pessoas mais velhas, existem muito mais mulheres e metade dos homens com a mesma idade. Por quê? A explicação, então, seria que durante a Segunda Guerra Mundial morreram muitos homens, mais homens do que mulheres, muitos soldados. Então, a população masculina ficou desfalcada. Próximo, exercícios propostos. O que é saldo migratório, o que ele representa para um local? E aqui nós temos um trecho que diz sobre a taxa de natalidade e mortalidade infantil. O trecho apresenta como um fator que diminui o índice de mortalidade infantil. Resposta, letra D. O aumento nos níveis de escolaridade por parte das mães, sendo este um reflexo social. Aqui diz que quanto maior o nível de escolaridade que a mãe tem, maiores são as chances dessa criança que nasce permanecer viva. Fácil, não é? E, aqui, para encerrar, nossa última página, 222, o para conferir. Aqui, o enunciado vai ser, você vai marcar o X de acordo com a resposta correta. Escolha um termo mais adequado para completar o texto. Diz assim: a população se distribui de maneira desigual. Marque o X no desigual. Pelo nosso planeta. Os países com ampla população são considerados países populosos e não povoados, populosos. Como é o caso da Índia, aqui, vírgula, da China e do Brasil. A Alemanha não, mas a China. A China é hoje o país com maior população absoluta do planeta. Aqui, a número 2. Pode ser destacado como um fator humano de ocupação do espaço. Letra D. Infraestrutura. Bom, por que as pessoas se mudam para determinado local? Pode ser por conta do solo? Sim. Pode ser por conta do clima? Sim. Pode ser por conta do relevo? Ora, se é plano e favorável à agricultura? Sim. Pode ser porque tem rios e recursos hídricos, lagos e tudo mais? Sim. Mas a pergunta está querendo destacar qual fator humano favorece a ocupação do espaço. E aqui a infraestrutura. Infraestrutura pode ser uma grande construção, pode ser indústrias, pode ser a construção de uma hidrelétrica, uma barragem ou algo parecido. Qualquer construção humana de infraestrutura. Número 3. Para cada afirmação apresentada, complete com o tipo de movimento migratório correspondente. Letra A. Aqui, deixa eu acompanhar. Letra A. Ocorre independentemente da vontade da pessoa ou do grupo de pessoas. Independentemente da vontade, devido à utilização de violência ou coerção psicológica.
é a migração forçada. Migração forçada. As pessoas não têm opção, então tem que deixar o lugar. Letra B. O movimento migratório estabelecido por um período determinado, caracterizado pela intenção inicial de retorno do indivíduo ou grupo que realiza o movimento populacional. Essa aqui é a migração temporária ou sazonal. É o caso de pessoas que, na época de determinada colheita, se mudam para aquela cidade, vão trabalhar nos maquinários e, quando acaba o serviço, voltam para a sua cidade. Aqui estamos caminhando para o encerramento. Número 4. Assinale a alternativa que explica corretamente o fluxo migratório no mapa. Aqui você olha que o mapa tem muita gente que sai do Nordeste e vem para o Sudeste, mas também algumas pessoas saem do Sul e vão para as fronteiras agrícolas do Centro-Oeste. E algumas outras pessoas também saem do Nordeste indo para o Pará e para a Amazônia ou para o Norte. A resposta correta é a letra C, caracterizado pelo movimento de ocupação de áreas interiores do país, com a expansão das áreas da fonte agrícola dos estados da região Centro-Oeste brasileiro. E número 5. Complete as lacunas com as expressões corretas: saldo migratório, taxa de mortalidade infantil e índice de natalidade. Bom, aqui é simples, não é? O índice migratório representa a porção do número de crianças. Aliás, o índice de natalidade, eu misturei aqui índice com migratório. Resposta correta: o índice de natalidade representa a proporção do número de crianças que nascem em um determinado local para cada 1.000 habitantes. Já a taxa de mortalidade infantil se refere ao número de óbitos ou mortes dos bebês antes do primeiro ano de vida. E por último, o saldo migratório é um balanço entre o número de pessoas que migram e que imigram de um determinado local. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Olha aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de geografia. O vídeo talvez tenha ficado um pouco longo, mas você tem a opção de ir pausando e assistindo depois de tomar uma água. Enquanto isso, eu vou tomar a minha água aqui. Muito obrigado e até a próxima!